Acredito que estamos num momento em que é preciso ter maior ênfase do poder representativo, de fato, que ganha os votos do povo, para fazer o nosso país retornar à normalidade, que não está acontecendo. Senhores parlamentares, concidadãos, em nenhum lugar da lei brasileira está escrito que é crime produzir ou propagar fake news, desinformação ou discurso de ódio. Esses termos são termos particulares de uma determinada visão política, que, não satisfeita que essas expressões não são tipificadas como crimes, planeja usar o aparato burocrático do país para fazer valer a sua opinião. Isso, é claro, viola diversos princípios do Estado democrático de direito. É a lei que deve mandar, e não a opinião política em voga no momento entre setores influentes da imprensa, da academia ou das instituições. Esses termos incluem em si expressões e atos já codificados como crimes em lei. Por exemplo, discurso de ódio incluiria a injúria racial, que é crime. Fake news incluiria calúnia e difamação, que são crimes. É justamente por estarem insatisfeitos com essa base legal que essa visão política repete esses termos à exaustão. Digo os termos discurso de ódio, desinformação e fake news. Querem um PL das fake news para codificar em lei coisas que já estão fazendo há anos à margem da lei. E estão muitas vezes dispostos a atropelar direitos constitucionais e leis como o Marco Civil da Internet, atropelar direitos como o direito à privacidade, para implantar a sua interpretação mais restritiva da expressão do que é prevista pelas leis brasileiras. É essa trama, em suma, senhores, que é corroborada pelos Twitter Files Brasil e pelas investigações mais amplas do meu colega David Agape, em parceria com o nosso colaborador americano Michael Schellenberger. Confesso que eu nem sei ao certo a opinião do meu colega Agape, apesar de sermos grandes amigos, a respeito de qual deve ser o modelo de liberdade de expressão no Brasil. Schellenberger e eu, por nossa vez, também Glenn Greenwald, que está aqui conosco, apoiamos o modelo americano, verdade, o mais amplo do mundo. Esse modelo, ao contrário do que alegam seus críticos, não cria um caos social. A sociedade americana é uma das menos racistas do mundo, por exemplo. Temos os estudos para mostrar isso. Permitir que preconceituosos falem com liberdade, portanto, não é um endosso ao conteúdo do que eles falam e não causa aumento de crenças preconceituosas ou da discriminação. Peço, então, que considerem adotar esse padrão amplo de proteção à expressão como uma mostra de grande tolerância do Estado, até para com as palavras ofensivas, porque se as piores pessoas entre nós têm direito de fala, todos nós temos. A ofensa subjetiva não deveria ser o limite da expressão de ninguém. Particularmente, contudo, eu consigo viver bem sob o ordenamento jurídico que nós já temos aqui no Brasil, que é mais restritivo do que o padrão americano. O que os Twitter Files Brasil mostram é que esse ordenamento está sendo desrespeitado por parlamentares que querem violar correspondência privada nas redes sociais, por promotores e seus colaboradores das grandes empresas de tecnologia que entregam dados privados voluntariamente sem ordem judicial, e por ordens judiciais e coleta em massa de informações que não respeitam a lei. Endosso a fala do meu colega Agape, quando ele esteve no Senado na semana passada e disse que o ativismo pela mordaça tem representantes influentes nos 3 poderes. Também endosso a fala do meu colega Schellenberger, que o poder que mais vem abusando de suas atribuições para calar bocas é o judiciário. Para a Gazeta do Povo, eu escrevi uma reportagem que entra em detalhes sobre os estudos disponíveis para responder à ideia de que piadas podem matar. Como os senhores sabem, humoristas como Léo Lins já foram alvo de censura no Brasil e já temos uma lei anti-piadas sancionada pelo presidente Lula. É falso, senhoras e senhores, que piadas matam. Eu digo o mesmo a respeito de declarações alarmistas sobre o potencial ofensivo geral das fake news. Aquelas fake news que realmente podem desembocar em violência e demais danos sérios já são previstas como crimes por lei. Mas muitas supostas fake news que os adeptos da mordaça querem censurar estão perfeitamente dentro da lei. Ao contrário do que disse o então ministro da Justiça, Flávio Dino, no Twitter, declaração pela qual ele foi corrigido pelo sistema de notas da comunidade, agora repetida como esperança pelo presidente Lula, de que mentir deve ser crime, ao contrário dessa opinião, mentir por si só não é um crime no Brasil. Nem deve ser. Eu posso mentir que eu sou bonito, inteligente e magro, é um direito meu. Odiar também não deve ser crime.
A ideia de que esta emoção humana deveria ter permissão prévia do Estado é um absurdo distópico. Por acaso os senhores não odeiam a crueldade, a violência injustificada? Mesmo quando o ódio é direcionado injustamente a uma pessoa ou um grupo, ele não deve ser crime, até que culmine em ações danosas concretas, ameaças credíveis, além de difamação e calúnia objetivas. Há 5 anos está sendo normalizada no Brasil uma situação de exceção, de abuso, de uso de regimento interno de tribunal acima da Constituição para inquéritos que nunca terminam. Os Twitter Files Brasil mostram que é uma situação de anomalia insustentável. Como se dizia no fim da pandemia, precisamos voltar à normalidade. Neste caso, a normalidade do respeito à lei e à Constituição e a normalidade do debate político para propor mudanças na lei, como aquela que eu quero, às claras, não pelos bastidores, usando dinheiro estrangeiro em campanhas globais pela censura. É preciso que o brasileiro volte a postar hashtags sem pensar que, por uma mera opinião, seus dados privados serão coletados pelas cortes, muitas vezes atropelando os princípios constitucionais da publicidade dos processos, do juiz natural, porque temos também cidadãos comuns envolvidos, além da livre expressão. Senhores parlamentares, concidadãos, protejam a integridade da vida privada do cidadão, removam a mordaça de sua boca. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que o meu áudio esteja chegando para vocês com... Estamos escutando bem. Muito obrigado. Qualidade. Perfeito. Bom, eu não vou me alongar tanto quanto eu me alonguei na minha exposição no Senado. Eu acredito que, de certa forma, a ocasião pedia que eu fizesse um depoimento bem detalhado sobre o que estava sendo dito, até mesmo diante de várias acusações que foram feitas contra a nossa equipe e vários ataques que foram feitos nas redes sociais, o que eu acho até mesmo irônico, que as mesmas pessoas que defendem a criminalização do discurso na internet, que defendem que nós não podemos ofender as outras pessoas, mesmo que de forma acidental ou não intencional. Essas pessoas nos atacaram, nos difamaram de formas absolutamente antidemocráticas. O Eli Vieira, meu amigo, meu parceiro de trabalho, meu colega, uma pessoa que eu admiro muito, explicou muito bem na sua fala agora, de que o limite da liberdade de expressão é a agressão deliberada. E foi isso que fizeram conosco. E o interessante é que muitas dessas pessoas têm se engajado em campanhas contra a fake news, contra o discurso de ódio. Pessoas essas que estão sendo financiadas por banqueiros, por ONGs milionárias internacionais. Muitos interesses estão sendo colocados em jogo aqui. E muita desinformação tem sido feita sobre as afirmações do empresário Elon Musk, dono da rede social X, antigamente conhecida como Twitter. Elon Musk não tem se recusado a cumprir a lei brasileira, como tem sido dito no noticiário. O que tem dito é que o judiciário brasileiro tem exigido que o Twitter descumpra a lei e entregue dados de cidadãos em desconformidade com o Marco Civil da internet. E isso nós comprovamos com as denúncias que nós fizemos no Twitter Files. Em 2 dos 3 principais casos que a gente denunciou, a justiça deu ganho de causa para o Twitter, confirmando o caráter ilegal dessas solicitações. O único caso em que o Twitter foi forçado a enviar ilegalmente os dados dos usuários envolveu uma instância superior, o TSE. A Constituição brasileira garante no seu artigo 5º que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E a lei diz que os direitos
de privacidade dos usuários da internet devem ser preservados e quebrados apenas em alguns casos bem específicos. E é importante destacar também que o Twitter Files tem revelado uma atitude correta do Twitter diante das demandas ilegais da justiça brasileira, mesmo que na época os donos fossem outros. Os arquivos que nós temos mostrado são da época pré-Elon Musk. E mesmo naquela época, aparentemente, o Twitter já estava respeitando os direitos dos usuários na internet, ao contrário de outras redes sociais que aparentemente estavam entregando os dados privados dos cidadãos sem ordem judicial clara. É importante destacar que o Twitter Files tem revelado também o nosso mapeamento da censura no Brasil, que a censura transcende as ações do STF, TSE, e ela vem de outros órgãos e outras instituições, como o próprio Executivo, o Legislativo, e também de ONGs financiadas por milionários, por instituições internacionais bilionárias, como a Open Society, do senhor George Soros. Um desses grupos que tem patrocinado, que tem agido muito fortemente com relação à censura no Brasil é o grupo Sleeping Giants, que tem perseguido pessoas cuja ideologia política é diferente deles. Majoritariamente, o Sleeping Giants tem atacado pessoas que se consideram, que se manifestam de forma à direita no discurso político. E, claro, sempre com a justificativa de que está combatendo fake news, que está combatendo o discurso de ódio. Agora, sinceramente, é apenas a direita que mente? É apenas a direita que produz fake news? O que a gente tem visto é que a mentira vem de diversos atores na sociedade. Não vem de uma ideologia política. Não vem da direita. Não vem só da esquerda. Ela é generalizada. No entanto, o suposto combate à fake news, ele é sempre direcionado à esquerda, à direita, apesar de atores de esquerda também estarem sendo atingidos nesses últimos anos. A censura nunca tem esse nome. Ninguém vai falar, eu quero censurar, esse projeto de lei é a favor da censura. É sempre com eufemismo, é sempre maquiado e sempre com o propósito de controlar o que as pessoas dizem na internet. Sempre com o propósito de filtrar opiniões que desagradam ao poder estabelecido. Do Legislativo, rapidamente, a gente identifica o PL das fake news, que supostamente foi enterrado, mas está para ser novamente repaginado num projeto a ser feito do zero, num grupo de trabalho estabelecido pelo presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira. E o STF está também para votar, já foi liberado para votar pelo ministro Dias Toffoli, o julgamento de uma ação que trata da responsabilização de provedores de redes sociais pelos conteúdos gerados por terceiros. Isso, claro, seria como se fosse uma justificativa para dizer, olha, já que o parlamento não age, nós agiremos. O problema é que já temos uma lei que é o Marco Civil da Internet, uma lei robusta que foi aprovada em 2014, já tem 10 anos o Marco Civil da Internet, e foi aprovada após diversas discussões e debates com a sociedade. Mesmo que ele não esteja sendo observado, não esteja sendo respeitado. No Executivo, vem a Procuradoria de Defesa da Democracia do governo Lula, também conhecida como o Ministério da Verdade, do presidente Lula, e que tem perseguido pessoas que não concordam, que criticam o governo. Também, como o meu colega Eli Vieira falou, existe a lei
antipiadas, que foi sancionada pelo governo Lula e equipara o crime de contar uma piada sobre com grupos marginalizados com o crime de racismo. Mas o judiciário definitivamente é o principal ator para a censura no Brasil. Através do STF, que através dos inquéritos das fake news e das milícias digitais, inquéritos totalmente ilegais desde o seu nascimento, desde a sua raiz, esses inquéritos são ilegais, reconhecidamente ilegais, tanto pela PGR, que inicialmente arquivou esses processos, pelo menos das fake news, considerando que o STF não poderia abrir esse inquérito de ofício. E esses inquéritos estão sendo utilizados para perseguição em massa de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, e são conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes com truculência. Após os comentários de Elon Musk sobre o Twitter Files Brasil, Alexandre de Moraes incluiu Musk no inquérito das milícias digitais, através de uma interpretação freestyle, por assim dizer, do regimento interno da corte. O STF abriu esses inquéritos de ofício, e esse artigo do regimento interno também permitiria que o STF abra esses inquéritos para investigar atos criminosos cometidos dentro das dependências do tribunal. Só que aí eles, nessa interpretação freestyle, eles acreditavam que a internet também é uma dependência do STF, é uma dependência da Suprema Corte, ou seja, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ser alcançada judicialmente pelo braço do STF. Através desses inquéritos, Alexandre de Moraes tem agido como investigador, acusador, vítima, juiz, tudo ao mesmo tempo, e com a leniência das instituições que acreditam que Jair Bolsonaro é uma grande ameaça à democracia, que tudo isso é por um bem maior. Um outro grande foco do judiciário para censura é o TSE. O Tribunal Superior Eleitoral perseguiu em massa também apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, pessoas alinhadas à direita durante o período eleitoral de 2022. E nós documentamos em várias reportagens que esse poder não veio com Alexandre de Moraes, veio nas administrações anteriores de Luiz Roberto Barroso e do ministro Fachin. Várias medidas foram aplicadas durante esse período para aumentar o poder do TSE, incluindo um poder de polícia. Mas foi com Alexandre de Moraes que o TSE deu sua maior guinada autoritária ao instituir uma polícia secreta dentro do TSE para vigiar o que os cidadãos falam na internet. E essa polícia secreta produzia relatórios. Num desses relatórios foi incluído o podcaster Monark, que fazia questionamentos sobre o processo eleitoral. Monark foi estrangulado financeiramente, bloqueado em todas as mídias sociais e obrigado a sair do país. Vários outros também foram censurados, eu não vou detalhar isso agora, por causa do tempo, e também porque a lista é imensa. Nós documentamos pelo menos 40 personalidades que foram censuradas nesse período. Empresários, jornalistas, jornais, veículos de mídia, influenciadores digitais, artistas, até mesmo religiosos foram censurados e perseguidos pelo TSE durante o período eleitoral. E eu pergunto, poucos nesse país mentiram tanto quanto o deputado André Janones. No entanto, ele, mesmo que ele tenha sido obrigado a retirar certos conteúdos da internet, a conta dele continuou ativa. Muitos de direita permanecem bloqueados até hoje. Isso
é considerado censura prévia. Mas essas pessoas estão impedidas de publicarem as suas opiniões na internet ou até mesmo criarem novos perfis. Um evento importante também feito pelo TSE foi a criação do Centro de Enfrentamento à Desinformação, o CIED, que agora transformou o que era feito de maneira informal, praticamente informal, sem nenhuma supervisão, agora ficou institucionalizado no TSE, essa polícia secreta, e que agora anunciou parceria com o Ministério da Verdade do Lula e também com a Anatel, que colocou à disposição do TSE o seu poder de polícia. Eu quero falar brevemente sobre principais tópicos que nós descobrimos no Twitter Files. O primeiro foi um caso do Ministério Público de São Paulo, em que o Twitter foi exigido do Twitter dados cadastrais de uma conta, numa investigação sobre uma liderança de uma facção criminosa. O Twitter negou o acesso, alegando que ele feria o marco civil da internet. E como resposta, o Ministério Público entrou com um processo criminal contra o advogado do Twitter no Brasil, Rafael Batista. E isso corrobora o que está sendo dito agora pelo Elon Musk, que teme pelos seus representantes do Twitter no Brasil. O Twitter entrou com representação, ele recorreu ao judiciário e venceu na primeira e na segunda instância, confirmando o caráter ilegal dessa solicitação. É importante destacar que todo mundo no Brasil tem direito, até mesmo criminosos. O Ministério Público não pode ferir a lei para tentar cumprir a lei. E há também a CPI da pandemia e a CPI das fake news, que miraram em um movimento, que é o movimento conservador, que tinha perfis na internet, e tentou quebrar o sigilo desse movimento conservador. Eles queriam o sigilo das mensagens privadas. E qual foi o crime anunciado pela CPI da pandemia? Um print de uma publicação no Instagram que apresentava um estudo, que apresentava uma reportagem do canal de notícias Reuters, que apresentava um estudo sobre a eficácia da ivermectina para tratamento de Covid. E qual foi o crime? Escrever, Bolsonaro tinha razão. E o movimento conservador recorreu nos dois casos, tanto da CPI da pandemia quanto da CPI das fake news, e foi atendido tanto pelo ministro Barroso do STF quanto o ministro Nunes Marques, novamente comprovando o caráter ilegal dessas solicitações. E por último, a caça às hashtags que foi empreitada pelo Tribunal Superior Eleitoral e também pela Polícia Federal, que tentava descobrir quem eram as pessoas que publicaram certas hashtags, sem indício nenhum de crime, ferindo o marco civil da internet. O Twitter tentou recusar atender essas solicitações, mas foi obrigado pelo TSE e pela PF a entregar sob pena de multas altíssimas. Ora, isso comprova o que nós temos falado sobre a censura no Brasil, comprova o que nós temos mostrado com o Twitter Files, que essas solicitações são ilegais e ferem o direito da privacidade às pessoas na internet. Vou finalizar com uma fala do Elon Musk, que diz que o Twitter receberam diversas exigências do juiz Alexandre de Moraes para suspender contas de parlamentares e de grandes jornalistas. Mas ele disse que não poderiam dizer a essas pessoas que era a mando de Alexandre. Tinha que fingir que era devido às suas regras. É claro, a gente espera que o Elon Musk apresente o mais breve possível as provas desse material que ele diz que tem, mas as acusações e os indícios são muito fortes e gravíssimos. O sistema da censura está criando, obviamente, muito debate e polêmica, controvérsia, não só aqui no Brasil, mas na mídia internacional. 2 vezes antes da eleição em 2022, The New York Times, que apoia o sistema da censura do governo nos Estados Unidos, publicou 2 artigos sobre os perigos dos poderes do Alexandre de Moraes e mostrou como o sistema brasileiro é bem mais extremo do que qualquer outro país no mundo democrático, inclusive países com uma história e tradição e cultura da censura, como Alemão,
e o Reino Unido em 2022 já foi óbvio que o Brasil foi muito além de qualquer outro país no mundo democrático, não só com o conteúdo da censura, mas também como estava sendo feito. Mas hoje gostaria de focar não nos debates sobre liberdade de expressão nem opiniões. Acredito que todo mundo aqui já ouviu os argumentos sobre isso muitas vezes. Gostaria de focar em 2 pontos. Primeiro, os fatos sobre como esse sistema da censura comandado pelo ministro Alexandre de Moraes está funcionando, relacionado não só à liberdade de expressão, mas, mais importante ainda, a negação completa de um outro direito garantido pela Constituição brasileira, que é o direito do devido processo. E para entender isso, eu gostaria de usar ordem da censura emitido pelo ministro Moraes, que ele mandou fica sob sigilo, secreto, para ninguém conseguir ver o que ele está fazendo, mas nós conseguimos obter e divulgar os conteúdos dessa ordem, porque isso mostra tal extremo e repressivo esse sistema é. E nós fornecemos esse documento pela comissão e também vamos mostrar na tela daqui um minuto. Nas últimas 2 semanas, o Folha de São Paulo publicou 2 editoriais à perspectiva formal do jornal, denunciando, na forma bem dura, o sistema do ministro Moraes, não só por causa do ataque à liberdade de expressão, mas mais ainda por causa da negação completa do direito do devido processo. O segundo ponto principal que gostaria de focar é a ausência de qualquer base legal para esse sistema da censura do Alexandre de Moraes. Mesmo pessoas que apoiam esse sistema ou acham que censura é necessário, deveria querer uma base legal, e isso não existe. Não tem uma lei governando esse sistema. Alguns deputados nessa casa tentaram, mas não conseguiram pegar os votos necessários para aprovar democraticamente uma lei. Então, foi um sistema mais ou menos inventado pelo STF em 2022. E quando essas medidas foram adotados, tinha vários ministros no STF que votaram em favor, mas ao mesmo tempo disse que eles entendem o grande risco, o grande perigos destes poderes e que não podemos permitir a volta da censura, deixando esses poderes na forma permanente. Foi só por causa da eleição em 2022, disse Carmen Lúcia e outros ministros do STF. Então, eles prometeram que todos esses poderes vão terminar, esperar o dia depois do segundo turno da eleição em 2022, ou seja, o dia 31 de outubro de 2022. Mas isso não aconteceu. O ministro Moraes simplesmente ignorou essa data de expiração e ele continua a usar esses poderes da censura até hoje. Mas com qual base legal? Nenhum. Não tem uma lei, não tem nenhuma outra base. Então, agora gostaria de olhar para a ordem emitido com a obrigação de sigilo que o ministro Moraes mandou, e assim essa ordem conseguimos obter e revelar em nosso programa de notícias em inglês para os Estados Unidos no ano passado, mas a ordem foi originalmente em português e gostaríamos de compartilhar esse documento na tela. Acho que precisamos a ajuda da comissão para ser permitido. Tá, então, acho que agora está na tela. Não estou vendo ainda. Está na tela, Glyn. Tá, pode prosseguir, então, todo mundo está conseguindo página? enxergar. Está vendo a primeira página do ordem? Sim, primeira página. Tá, então, pode ver no meio da página, mais ou menos, que essa ordem foi emitida no dia 11 de janeiro de 2023, quase 2 meses
depois da data que a Carmen Lúcia prometeu que esses poderes, esse sistema vai esperar. E foi enviado para as empresas maiores no mundo das redes sociais, inclusive Facebook, Rumble, Telegram, TikTok, Twitter e YouTube. Essa está abaixo na primeira página. Então, quando olhamos para a segunda página, a ordem fala, senhor diretor, estamos comunicando que foi proferido decisão nos autos sigilosos. Ou seja, que isso não era para ser publicado para ninguém. Isso foi uma ordem de manter isso secreto para ninguém, nem o povo brasileiro, nem membros do Congresso, nem do Senado, conseguir ver essa ordem como estava funcionando. E o ministro Moraes mandou o cumprimento imediato e disse que essas 6 plataformas são obrigadas em 2 horas para bloquear dos canais, perfis, contas das pessoas abaixo. Ou seja, que não estava mandando a retirado das postagens específicas. Ele estava mandando que todas essas pessoas, incluindo nessa ordem, sejam completamente banidos nas maiores plataformas de redes sociais, ou que seja que eles não conseguem ser mais ouvidos no internet, nas maiores plataformas no internet. E ele estava ameaçando as plataformas com uma multa diária de R$100 mil, na caso que eles não banirem essas pessoas. E pode ver a lista das pessoas que está sendo banidos das plataformas, tá? Incluindo o deputado Nicolas Ferreira, que foi o deputado mais votado no país na eleição em 2022, o senador Alan Rick, o deputado José Medeiros, tem comentaristas como o Monarque, que também foi banido das todas as plataformas, e outros blogueiros e comentaristas, ativistas também. Então, se nós olharmos para a terceira página, porque a terceira página é só a lista das parlamentares, dos jornalistas, blogueiros que estão banidos, no último parágrafo fala, diante do caráter sigiloso destes autos, deverão ser adotados as providências necessárias para a sua manutenção. Ou seja, que as plataformas foram obrigados de não divulgar o conteúdo nem a existência dessa ordem. E 2 semanas atrás, o Elon Musk reclamou que uma das coisas que ele achou bem repressivo é que ele foi forçado, a plataforma X foi forçado de banir jornalistas, membros do Congresso e Senado eleitos democraticamente, mas ele foi proibido de divulgar o motivo. Ou seja, que as pessoas presumiram que foi as plataformas banindo eles não saberam nada. Com parte do nosso jornalismo, nós conseguimos entrevistar várias pessoas nessa lista, não todas, mas várias. E agora acho que podemos parar com o documento, porque a última página não tem nenhum conteúdo. Então, gostaria de enfatizar que todas as pessoas que nós entrevistamos, que foram banidos por essa ordem, não receberam nenhum aviso. A primeira vez que eles aprenderam que o STF estava mandando eles banidos foi quando nós ligamos para entrevistá-los. E todos eles disseram, meu Deus, não tinha nenhuma ideia que o juiz estava me mandando silenciado na internet. E também vamos anotar uma coisa mais importante ainda, que não tem nenhuma explicação nesta ordem, não tem nenhum motivo por que essas pessoas deveriam ser banidas. Não tinha nenhuma postagens identificadas como uma violação da lei e também ninguém aqui tinha uma oportunidade de conhecer ou saber as acusações, muito menos contestar as acusações. Tudo foi feito
em sigilo, na forma secreta, sem processo nenhum. E se não o fato que nós conseguimos obter e divulgamos essa ordem, até hoje, essas pessoas não saberiam que essa ordem foi omitida contra eles. Então, não tá aparecendo nenhum motivo. O general Estadão conseguiu obter, não sei como, mas conseguiu obter uma decisão emitida pela Alexandre de Moraes só para o STF. Não foi isso que foi enviado para a plataforma. E tinha um pouco mais conteúdo sobre o motivo, ou seja, acusando essas pessoas de apoiar ou encorajar um golpe ou outros atos criminosos, mas nada foi identificado, nenhuma postagem, nada específico. Então, é completamente impossível de contestar essa punição do processo. E foi isso que causou a Folha de São Paulo. E também agora Estadão e outros brasileiros que nunca manifestou no passado, mas agora estou bem preocupado porque estou sabendo agora que essas ordens estão completamente secretas, não tem nenhuma acusação específica, nenhuma oportunidade de usar advogados para contestar as acusações. As plataformas são proibidas de divulgar o motivo para banir essas pessoas. E também, tudo isso está sendo feito para terminar no dia 31 de outubro de 2022, e o ministro Moraes simplesmente ignorou isso e continuou a usar esse poder da censura e está usando isso até hoje sem processo nenhum. Só queria oferecer alguns pontos. O primeiro, que o Brasil é um país que eu amo muito e eu tinha grande prazer passar 12 dias lá, nos últimos 12 dias. Realmente cheguei domingo e eu sentia muito emoção. Primeiro, o medo que o Brasil estava na beira de um regime de censura muito, muito assustadora, muito perigosa, muito mais severa que eu tenho visto em minha vida. Mas também eu sentia muito feliz sair do país vendo os jornais principais do país afirmando o objetivo do país de ter liberdade de expressão. Eu achei, primeiro, o povo brasileiro falou isso de uma forma muito clara, através de X, e depois ver os jornais virar uma perspectiva muito sensível, muito mais racional em proteger a expressão livre no país. Queria dizer também, eu, como uma experiência muito parecida ao senhor Glenn Greenwald, que acaba de falar, eu venho da esquerda, realmente, a esquerda que a gente fala radical, muito da extremas, né, do lado do PT, eu estava muito enamorado com o PT, com o MST. Mas nos Estados Unidos, eu achei no Brasil, naquela época, na época das 80s, da 90, a esquerda estava bem em favor da liberdade de expressão. Muito em favor. Existe um autor muito famoso que é linguista, que se chama Noam Chomsky. Eu acho que saiu um artigo sobre Noam Chomsky na Folha de São Paulo, a semana passada. Ele era esse intelectual judeu e ele até defende os direitos dos nazistas de falar. Agora, eu entendo bem, o Brasil é um outro país, vocês têm outras regras de constituição diferente. Mas se eu ofereço isso só para dar uma perspectiva, a ideia de defender os direitos dos nazistas e racistas e fascistas de falar é que eles, sim, têm direitos que a gente precisa respeitar, mas a gente quer debater e vencer as ideias ruins deles. Uma perspectiva que as palavras não são mágicas, não é uma coisa que você
escuta uma palavra e se vira essa coisa. Esse é um pensamento mágico, irracional. A maioria das pessoas nunca muda a ideia. A maioria das pessoas, eles não muda muito, né? A gente escuta muita coisa e normalmente a gente quer confirmar. Essa é uma parte da nossa irracionalidade. A gente quer confirmar nossas opiniões. Agora, ouvir outra pessoa é normal, eu acho, uma pessoa com saúde mental quer fazer o debate, e vencer, a gente quer que nossas ideias ganhem, e essa é a ideia de democracia. A ideia de defender democracia com censura é a forma de desinformação mais grande no mundo. Horrível a ideia que protege a democracia com censura. Incrível. Agora, eu queria observar o discurso que diz que precisa de defender a democracia por censurar preocupações sobre as eleições. Mas eu faço uma pergunta. Como vão saber se houvesse um problema com a eleição se não tem liberdade de expressão sobre assuntos das eleições? Se pensa, um momento não pode ter. Então não pode ter democracia e essa forma de censura. Mas foi esse tipo de censura que a gente viu nos Twitter Files Brasil. O juiz Alexandre de Moraes fica muito preocupado em entender qualquer pessoa está usando esse hashtag. Parece um pânico, uma reação muito irracional, mas também de uma forma de tentar de censurar seus inimigos políticos. Então, só queria dizer que eu tenho uma esperança que o Brasil, a racionalidade está voltando. A gente viu os editoriais no estado de São Paulo, na Folha, depois de passar desinformação sobre minha testemunha em frente do Senado no semana passada, na Folha, o estado de São Paulo ofereceu uma entrevista grande onde eu tinha a oportunidade de oferecer meu ponto de vista. Então, eu acho que a situação, eu tenho esperança que a situação está melhorando, mas ainda o Congresso tem muito trabalho para fazer, porque esse sistema de censura ainda existe e eu acho não é compatível com o sistema democrático brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Esse tema, que há muito tempo vem nos incomodando no Brasil, é verdade, ele tomou uma dimensão internacional a partir dos Twitter Files. Eu quero saudar aqui o Eli Vieira, que está presencialmente, o David Agape e o Michael Schellenberger, os dois virtualmente, que fizeram esse trabalho de exposição ao mundo dos arquivos do Twitter sobre o Brasil. Exposição ao mundo de ordens ilegais, inconstitucionais, de censura, de remoção de posts e de perfis de parlamentares, de jornalistas, de cidadãos, enfim, de brasileiros. Eu, porém, senhor presidente, vou focar aqui, aproveitando também a denúncia feita pelo jornalista Glenn Greenwald, e também quero perguntar desde já ao Glenn se ele autoriza que os documentos apresentados aqui durante a sua fala sejam incorporados a essa audiência pública na ata oficial para que todos nós tenhamos acesso a eles. Faço essa requisição verbal. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, que eu fiquei surpreso quando encontrei nos arquivos do Twitter apresentados por Michael Schellenberg, com quem eu tinha estado, aliás, só uma vez no ano passado em Londres, em dezembro, não sabia do trabalho que iam fazer, muito menos que meu nome estaria lá. Tive uma enorme surpresa ao ver que o meu nome figurava nos Twitter Files e que ali havia, portanto, um e-mail interno da coordenação jurídica do então Twitter, hoje X, reclamando das decisões judiciais de Alexandre de Moraes e também a meu respeito. Eu quero dizer, senhor presidente, que todos aqueles que dizem que falta ao Michael Schellenberger, ao Eli Vieira, ao David Agape mostrar as provas, os documentos
de que, de fato, ocorreram essas ordens ilegais, eu preciso dizer a todos aqui que eu mostro aqui e agora o documento do meu caso, a decisão do TSE em relação aos Twitter Files, em relação à censura que foi promovida contra mim. E é importante dizer, senhor presidente, que fecha absolutamente tudo. Porque a direção jurídica do Twitter reclama aqui que recebeu, eu vou ler o e-mail aqui na íntegra, já obviamente traduzindo ao português. O diretor jurídico do Twitter diz o seguinte: nós recebemos uma ordem judicial do TSE para a retirada de um contento específico, mas não foi apresentada o URL, ou seja, o link postado por essa conta verificada, e que fosse retirado dentro de 1 hora, sob ameaça de uma multa de R$150 mil, porque o usuário supostamente usou o seu perfil em rede social para postar fake news e encorajar a rejeição do sistema eleitoral e do resultado eleitoral. Senhor, é um absurdo, em primeiro lugar, já a narrativa, porque esse vídeo eu postei como crítica ao Ministério Público do Trabalho, não foi uma crítica ao TSE. E mais do que isso, foi postado um dia antes da eleição. Como é que poderia questionar os resultados da eleição? Porém, veja bem a narrativa aqui, veja bem o que está escrito. E como confere na ordem que recebi do YouTube. E não estou violando aqui, eu quero deixar bem claro também, o sigilo do processo. Essa é outra covardia de Alexandre de Moraes e do TSE. Colocar todos os processos sob sigilo. Os advogados que têm acesso ficam receosos, não querem nos passar ou não querem apresentar em público os documentos que comprovam a perseguição, porque violarão o sigilo. É um absurdo, é uma covardia, senhor presidente. Mas aqui não estou ferindo o sigilo do processo, porque vejam bem, eu recebi, delegado Ramage, no meu e-mail institucional, encaminhado ao meu e-mail pessoal, enquanto aguardava voo internacional em Guarulhos, no dia 3 de novembro à noite, um e-mail do YouTube. Não foi da Justiça Eleitoral. Não foi nem do meu advogado, porque eu não tinha advogado constituído. Essa é outra história. Sequer consegui constituí-lo, levou mais de 6 meses até o TSE me permitir a habilitação do advogado na corte. O YouTube manda 2 e-mails, primeiro em inglês às 16h42, dizendo que receberam uma ordem para retirar o conteúdo, e o segundo às 18h30 e alguma coisa, está cortado aqui, dizendo qual era o conteúdo específico e anexando a petição do Tribunal Superior Eleitoral. Senhor presidente, quando eu abro a decisão, eu leio: trata-se de procedimento iniciado a partir de informação encaminhada pela Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, esse nome só pode ter vindo de um livro de George Orwell, acerca de manifestações públicas realizadas pelo deputado federal eleito Marcel Van Hatten, que atingem a integridade e a normalidade do processo eleitoral, incentivando a realização de captação ilícita de sufrágio por coação e do crime de coação eleitoral. Não vou entrar no mérito, nem importa, mas a eleição não tinha nem acontecido, repito, quando eu postei o vídeo. Como pode que eu estivesse questionando a integridade e a normalidade do processo eleitoral? Pois bem, senhor presidente, a primeira coisa que o Twitter diz, que o advogado do Twitter diz, é que não é apontado o URL, o link do post no Twitter. E não é mesmo. Tem o post no Instagram, tem o post no Facebook, não sei se dá para ver aí, mas isso aqui é o processo original, é a petição do TSE. Tem o post no YouTube, tem o post no LinkedIn, mas não tem mais nenhum outro post. Não obstante, no próprio processo, determina-se as plataformas Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, Telegram e Twitter a imediata remoção do conteúdo mencionado, canais e grupos abaixo relacionados, sob pena de multa, hora fixada no valor de R$150 mil. Ou seja, confere a multa que disseram que estavam tendo de pagar se não retirassem o conteúdo que não estava no Twitter. Porque não foi apontado qual era o URL no Twitter e depois colocam todas as redes e colocam só a rede do Twitter, mas não tinha o conteúdo. Eu não postei no Twitter esse conteúdo e pediram para remover do Twitter. Olha como funciona esse complexo industrial, como está sendo dito aqui, de censura. Manda para todas as redes, eles que se virem. E aí, senhor presidente, continuando esse e-mail aqui do Twitter, diz o seguinte:
Nós respondemos apontando que não havia nenhum URL, um link indicado, portanto, não havia como cumprir a ordem judicial. Como é que vão cumprir uma ordem de retirada de um conteúdo que não foi postado? Segundo, a corte mesmo indicou que o conteúdo não foi compartilhado pelo usuário no Twitter. Ou seja, a corte diz no processo, ou pelo menos não mostra onde foi postado e mesmo assim manda tirar. 3, que se esse conteúdo tivesse de ser removido, o próprio usuário pode adotar as medidas para removê-lo, porque a conta é verificada e a corte conhece a sua identidade. E é verdade. Por que não pede para eu retirar? Por que não mandam para o usuário e mandam direto para a rede social já fazer a censura? Para não dar direito de defesa. Para que a gente não possa sequer tentar se defender. Quarto ponto. Não há razão para que este processo esteja sob sigilo. E por isso, senhor presidente, também quero informar que estamos entrando com um pedido para levantar o sigilo do meu processo e também já faço aqui solicitação à Credem que solicite que todos os processos tenham seus sigilos quebrados. Por que estão sob sigilo? Respondo, covardia. Porque querem que aquele que é atingido, não foi o meu caso, mas muitos acabam, infelizmente, ficando com medo, receosos, não queiram mais postar, não queiram mais fazer. E confesso aqui, senhor presidente, isso aqui eu recebi esse e-mail em novembro de 2022 do YouTube, até hoje eu não fiz menção da forma como estou fazendo aqui, porque isso não é sobre mim, isso é sobre os outros. E se eu ficasse tocando muito no meu caso, inclusive depois, com a ameaça de uma multa diária de R$20 mil, por cada post que eu fizesse repetindo esse caso, talvez eu começasse a ficar com medo de pensar só no meu processo. Eu decidi esquecer isso e tratar dos outros e defender os outros. Mas agora, Deus nos dá a oportunidade, por meio do trabalho de Michael Schellenberger e dos jornalistas Eli e David, de tratar também do meu caso, que apareceu e que eu nem imaginava, porque são centenas, milhares de casos, podiam ser tantos os outros. Ainda diz aqui o e-mail, senhor presidente. O limite de 1 hora para cumprir com a lei não está mais válido. Porque a resolução, aquela apócrifa lá atrás, da censura só por uns dias, da Carmen Lúcia, etc., dizia que as ordens só podiam continuar sendo emitidas de censura até 3 dias depois da eleição. E esta ordem aqui foi 4 dias após a eleição, senhor presidente. E por isso, diz o Twitter no e-mail interno, ela não podia ser aplicada. Senhor presidente, e eu não quero aqui tratar apenas do meu caso, são tantos outros casos que merecem atenção, mas repito, com o meu caso fica claro, e os documentos estão aqui comprovando a relação do que o Twitter disse internamente com o processo físico. Eu quero dizer, senhor presidente, que é uma vergonha nós vivemos num país em que dizem que para defender a democracia tem que fazer censura. O que disse o Michael Schellenberger há pouco na fala dele resume tudo. Se você quer democracia, você defende democracia. Se você quer liberdade de expressão, você defende liberdade de expressão. Se você defende a Constituição, você defende a Constituição e não age fora dela. E muito menos faz essa perseguição covarde contra pessoas com as quais você eventualmente não concorda. Tenho repetido, senhor presidente, que muitos dos que hoje estão censurados me criticaram no passado. Muitos de forma injusta, muitos inclusive de forma ofensiva. Não obstante, eu defendo o direito deles de continuarem a falar o que pensam, e se eu tiver de me defender, eu uso os meios legais. Não vou ser mais um a utilizar o poder do Estado para perseguir desafetos. Isso deu errado em todo mundo e está dando errado no Brasil. E para concluir, senhor presidente, para não ficar mencionando as idas e vindas de um processo que, aliás, é importante também ainda mencionar, primeiro pediu para tirar um post, o TSE, e depois, quando questionaram os advogados do Twitter, que não havia o tal do post, se realmente era para tirar o post, porque o post não estava lá, o juiz, para não acertar que estava errado, o juiz, eu vou ler o nome dele, mas é o juiz auxiliar de Alexandre de Moraes, cadê o nome? Para não aceitar que estava errado, disse, agora não estou achando aqui, Marco Antônio Martim Vargas, se não me engano foi ele que também deu a decisão posterior, que não, que ele estava certo, na verdade era para tirar a página inteira. Por isso que depois eu fui descobrir, deputado Mário Frias, que quando Arthur Lira pediu para desbloquear todas as páginas dos deputados que estavam fora do ar, inclusive do Nicolas, Major Vitor Hugo, me ajuda quem mais estava bloqueado, eram quase 8, 10 deputados bloqueados,
Gustavo Gayer, Bia Kicis. Eu fui arrolado junto. E o ministro Alexandre de Moraes, na decisão, diz o seguinte, ó. Ele diz, ó, pode desbloquear as páginas do Major Vitor Hugo e do Marcel Van Hatten, mas, aqui tá aqui, ó, mas, a incidir na hipótese de reiteração de divulgação dos conteúdos indicados, vai pagar multa de R$20 mil, que pode ser descontado direto do salário se eu não tiver na conta esse dinheiro. Ou seja, ele diz, se ele se reincidir, eu vou bloquear de novo, sendo que nunca tinha sido bloqueado. Porque, no fundo, senhor presidente, a gente sabe como o Estado é ineficiente. E até para censurar está sendo ineficiente. Está fazendo confusão. É um complexo industrial fajuto, mas que está perseguindo ilegalmente. Nós temos uma chance aqui, senhor presidente, no Brasil, de fazer história para o mundo. E assim eu quero encerrar minha fala. Porque os problemas que estamos enfrentando no Brasil são problemas enfrentados na União Europeia, são problemas, aliás, enfrentados dentro da União Europeia em países específicos. Michael Schellenberg, na semana que tive o privilégio de acompanhá-lo, tem falado do exemplo da Escócia e da Irlanda. São problemas enfrentados no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos. E, claro, no Brasil também. Nós temos a chance, nesse momento, de Elon Musk, que está conosco nisso por princípio, disse que se tiver que fechar o escritório, perder as receitas dele aqui, ele vai até o final. Nós estamos com a oportunidade de, no momento em que ele compra uma briga com um país como o Brasil, demonstrar para o mundo todo que quando vencemos com a liberdade de expressão, a democracia e a Constituição do nosso lado, aqui no Brasil nós podemos vencer no mundo todo. E é esse o nosso objetivo agora. É a nossa responsabilidade. Os brasileiros que têm acompanhado isso tudo, que se sintam motivados. Porque americanos, inclusive como o Glenn, que está aqui, independentemente da posição ideológica, e o Michael também, independentemente da posição ideológica dele, e o Elon Musk, que é estrangeiro, nascido na África do Sul, e tantos outros no exterior, estão preocupados com o Brasil e lutando por nós. Se eles estão lutando por nós, mais ainda nós temos a obrigação e o dever de lutar pelo nosso país. Conto com todos nesse sentido, podem contar comigo, senhor presidente, e todos os documentos que eu apresentei aqui já estão à disposição da comissão e dos colegas para comprovar que o Twitter Files só mostrou a ponta do iceberg. Com certeza, Elon Musk tem muito, mas muito mais a divulgar por aí, ainda mais agora com a ajuda do Congresso americano. Muito obrigado, senhor presidente. O que está em jogo no Brasil é a nossa democracia. De mentira... Tem uma turma aí que entende muito bem e ignora o fato de a gente hoje ter jornalistas cerceados do seu direito, senadores, deputados, inclusive um deputado preso, jornalistas exilados. E o Brasil vive hoje à sombra de não saber aonde pisar. O Brasil não sabe os limites da democracia. E quando não há limites da lei muito específicos, acontece exatamente o que a gente está vendo. A nossa Constituição ela é perfeita nesse sentido. Se você tiver alguma reclamação, alguma acusação, difamação, você tem o meio jurídico para se defender. A gente, de fato, não precisa de mais uma Constituição para falar a mesma coisa que a Constituição já diz. Eu tenho algumas dúvidas, vou direcionar a você, Eli. Na construção de narrativas para justificar essa censura, porque é o que está acontecendo, o nosso judiciário não cita, em momento algum, o Código Civil, não cita o Código Penal, não cita a nossa Constituição, não cita o Marco Civil da Internet, que, como você mesmo disse, é muito completo, não cita a Lei Geral de Proteção de Dados. E, ao contrário, se apoia em expressões vazias, como George Orwell e sua novilíngua, né, como desordem informacional, ataque à democracia, milícias digitais, fake news. Aonde está essa definição na nossa Constituição? E eu quero saber, deputados, aonde está, quem são as pessoas que vão definir o que é verdade e o que é mentira nesse país? Quem vão ser esses iluminados que vão definir a fronteira entre aquilo que é o meu livre pensamento e o meu direito à expressão? E uma pergunta, para não me alongar muito, presidente, como nós combinamos, vou fazer ao Michael Schellenberger, ao Greenwald. Um deputado aqui disse que não havia diversidade aqui nos questionados, né, nas pessoas que estão aqui presentes participando da nossa audiência, mas Glenn Greenwald é um jornalista de esquerda, todos sabemos. E a pergunta que eu quero saber é o seguinte, é muito simples, eu tenho certeza que todo o povo brasileiro quer saber. Diante de todas essas denúncias que nós estamos acompanhando do Twitter Files Brasil,
nós podemos afirmar que, mediante todas essas ações ilegais, houve um peso a mais nessa eleição de 2022. Podemos afirmar que esse presidente, que esse mandatário que está aí hoje, de alguma forma foi beneficiado nessa eleição, Greenwald e Schellenberger. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, Oliveira. Obrigado, Glenn Greenwald. E também Michael Schellenberger. Vocês estão na linha de frente da defesa da livre expressão no mundo que ainda se considera livre. Estou muito honrado de estar aqui com os senhores. A sua luta não é pequena. Como bem colocado aqui pelo deputado Van Hatten, o fato da mídia internacional e dos sistemas políticos internacionais estarem reagindo com relação ao Brasil é porque isso choca. Isso choca. E o mundo quer, de fato, entender se o Brasil vai para a ditadura ou vai ser um país livre. Estamos exatamente no cúspide dessa decisão. Vocês estão aqui no limiar do fronte dessa batalha. Muito honrado de estar flanqueando essa batalha com os senhores. Ressalto aqui um comentário do senhor Schellenberger, que mencionou Noam Chomsky, que é um marxista do qual eu li, estudei até alguns dos seus livros. Não estou de acordo com muito do que ele coloca, mas saldo aqui a sua coerência, quando ele, de fato, mantém aquela linha ideológica e defende, mesmo quando o comunismo, quando deteriora para o fascismo, ele chama fascismo de fascismo. É extremamente importante a linha coerente. Ele é um marxista que teria muito a ensinar aos marxistas brasileiros. Adoraria que os marxistas brasileiros seguissem a coerência do senhor Noam Chomsky. Mas eu tenho 3 perguntas, eu gostaria que os 3, doutor Eli Vieira, Glenn Greenwald e também o senhor Schellenberger, reagissem a essas 3 perguntas. Confirmada a violação da legalidade no Brasil por parte de um ministro da Justiça, qual deveria ser a providência do Estado brasileiro? Gostaria muito de saber a opinião de cada um dos senhores. Também gostaria de saber dos senhores como evitar que outro ministro incorra nos mesmos crimes. Terceira pergunta: qual deve ser a postura da mídia e dos políticos internacionais com relação ao Brasil, se o Brasil não tomar providências relativos à censura e à criminalidade aberta praticada pelo STF junto aos deputados e outros cidadãos brasileiros? Muito obrigado, senhores, muito obrigado pela presença. Mas eu queria tocar num assunto nessa tarde, né, que é sobre a soberania nacional, deputado Marcel Van Hatten. Porque a esquerda, logo que o Michael veio a público, junto com o Eli, David e agora o Glenn, logo que esses arquivos do chamado Twitter Files vieram a público, a esquerda inteira, junto com parcela considerável da imprensa, disseram que era uma afronta à soberania nacional, porque 2 jornalistas americanos estavam tentando interferir na política interna brasileira. Eu não vi essas críticas, deputado Arlindo, quando o Glenn, fazendo o seu papel de jornalista, fez a chamada Vaza Jato. Na época, a esquerda toda aplaudia. Agora, a esquerda está aqui unida, junto com parcela da imprensa, o consórcio da censura, dizendo que é uma afronta à soberania nacional. Quando, na verdade, senhor presidente, é o contrário. Porque o que nós estamos vendo é que um juiz da mais alta corte judiciária brasileira, ministro, melhor dizendo, porque juiz não era, ministro da mais alta corte do judiciário brasileiro, estava impelindo, obrigando empresas estrangeiras a afrontarem a legislação brasileira. Isso sim que é uma afronta à soberania nacional. Porque o código, o marco civil da internet, ele é muito claro, salvo engano no artigo 19, quando ele diz que se houver uma afronta à legislação, Marcel, você censura aquela publicação específica mediante uma decisão judicial motivada, alegando os motivos pelos quais aquela publicação
afrontou a legislação brasileira. Nós não vimos isso em nenhuma das decisões mostradas pelos nossos expositores ou as que vieram a público até agora. São decisões genéricas, retire do ar por tempo indeterminado o perfil de ciclano, beltrano, nisso deputados, jornalistas, cidadãos comuns, por tempo indeterminado, sem motivar qual publicação que eventualmente teria afrontado a legislação brasileira. No caso do Marcel, mais grave ainda, porque nem publicação havia. Na verdade, havia uma intenção de censura e que me parece que é uma censura motivada exclusivamente por questões políticas. Então, senhor presidente, vamos retomar o assunto da soberania nacional, porque o que me parece e o que está ficando claro é que se houve uma afronta à soberania nacional, essa afronta foi por parte do ministro Alexandre de Moraes em exigir que empresas estrangeiras violem a nossa própria legislação. Senhor presidente, eu quero ser breve na minha fala, mas eu acompanho aqui os discursos da esquerda tentando desconstruir a imagem de Elon Musk nessa discussão, dizendo que o empresário tem atacado o nosso país. Eu quero discordar e quero parabenizar o empresário pela coragem e pela maneira assertiva com que vem trazendo à tona essa discussão. E vamos aos fatos. Primeiro, Elon Musk diz que membros do STF tiraram o Lula da cadeia para que ele pudesse concorrer. Isso é evidente que ele está falando sobre o fato de Fachin, indicado pela Dilma para o cargo, ter encontrado apenas um erro no processo. Toda a roubalheira ele deixou de lado. Ele encontrou um erro de CEP, um erro de endereço para viabilizar a eleição do Lula. Segunda fala assertiva de Elon Musk é quando ele fala que membros do STF teriam colocado o dedo na balança numa forma de interferência na eleição. E eu acredito que ele deva estar falando sobre o fato de o material de campanha, por exemplo, do presidente Bolsonaro não ter chegado em grande parte da mídia do Nordeste. Deve ele estar falando da censura que nós vivemos no período da eleição, aonde nós éramos proibidos de chamar o Lula de ex-presidiário. Ele que tinha passado 500 dias na cadeia e éramos proibidos de fazer uma ligação de Lula com Maduro, o que se confirmou a amizade após o Lula chegar à presidência da República. Quando ele fala que Alexandre de Moraes é ditador, é difícil achar o outro adjetivo para alguém que persegue direitistas, que coloca na cadeia pessoas sem o devido processo legal. Vamos falar aqui de Roberto Jefferson, vamos falar aqui de Daniel Silveira, vamos falar de milhares de pessoas que foram presas à frente do quartel por estarem cantando o hino nacional. Por último, Elon Musk pergunta por que o Congresso não toma providência, tendo em vista que Alexandre de Moraes não foi eleito e o Congresso deveria tomar providência. Essa eu quero responder para ele. O Congresso hoje não toma providência porque nós temos um covarde sentado à presidência do Senado Federal e que este covarde está a serviço, é um fantoche do sistema aqui no Brasil. É muito grave a acusação de Elon Musk, que diz que, mesmo sem decisão judicial, se utilizando do poder da toga, Alexandre de Moraes pede que o Twitter remova alguns perfis lá da sua plataforma. Ora, vamos lembrar, Marcel Van Hatten, que Bolsonaro perdeu seus direitos políticos por abuso do poder político por ter conversado com embaixadores. Será que isso também não cabe, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Então, obrigado pela oportunidade aí, presidente. Nós temos acompanhado que o jornalista Glenn Greenwald, ele tem já há muito tempo sido uma voz quase que solitária, né, de alguém que é de esquerda na defesa da liberdade de expressão. Mas agora outras vozes de outros jornalistas se somaram à voz dele. Nós tivemos aí o Michael Schellenberg, que o David Agape, isso, David Agape, o Eli Vieira também, fizeram um trabalho fenomenal, e a esse trabalho, né, o Elon Musk deu uma visibilidade ao mundo. Eu estive com uma comitiva, né, de outros parlamentares agora perante o Parlamento Europeu, e nós fomos recebidos por parlamentares
que estavam já cientes do que está acontecendo no Brasil, graças a esse trabalho fenomenal que foi feito pelos jornalistas e que foi reverberado pelo o titular, aí, o dono do X, que hoje acho que é a única plataforma que ainda nos oferece liberdade de expressão, sem censura, sem controle, e que, aliás, esse trabalho expôs o que está acontecendo, os bastidores, né, do que todos nós aqui, que sofremos alguma censura, qualquer pessoa que seja de direita, que seja conservador hoje, que seja apoiador do presidente Bolsonaro, sofre esse tipo de censura e sofre das redes sociais, banimentos, retiradas de publicações, tudo sem explicação, páginas sendo suspensas, e agora a gente entrou num outro nível, né, de compreensão, de conhecimento do que está acontecendo, porque foi dada luz àquilo que estava acontecendo nas sombras, né? Aquilo que estava debaixo, assim, no subterrâneo, né? Assim, de uma forma assim, absolutamente oculta e completamente contrária ao princípio da transparência, da publicidade. E aí a gente fica sabendo, então, que ordens que partem do judiciário, e aqui vamos nominar, né, de um determinado ministro, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito do fim do mundo, que já dura aí há 5 anos e não tem perspectiva de acabar, o inquérito das milícias digitais e todos esses inquéritos ilegais, abusivos, que aguardam pela aprovação, né, pela instalação, aliás, da CPI do abuso de autoridade, né, tudo isso agora veio à luz e mostra que ordens, que não podemos chamar de ordens judiciais, porque não atendem ao devido processo legal, mas como que decretos, é como se fossem decretos dessa autoridade, né, para que as plataformas perseguissem, banissem, suspendessem, né, perfis, publicações de conservadores, especialmente aqueles que colocavam hashtag voto impresso, hashtag eleições sistema auditável, né, e que essas plataformas deveriam dizer que esse banimento seria em razão de violações à política da plataforma, escondendo, ocultando que seria por uma decisão, um despacho, um decreto de autoridade judiciária. Então, isso é gravíssimo e agradeço aqui ao presidente por estar conduzindo essa comissão e nós temos que levar isso adiante, fazer uma comissão geral na casa para que esse assunto não caia em esquecimento. Muito obrigada. Obrigado, presidente Redeker, cumprimentando a Comissão de Relações Exteriores pela oportunidade, né, que esses jornalistas de ordem internacional, dos convidados, do nosso jornalista também, Eli, que é um dos jornalistas corajosos, independente, porque aqui a gente não vê a imprensa. Onde é que está a grande mídia? Um evento e uma acusação desta dimensão que está havendo por Elon Musk, né, por formadores de opinião, por preocupação no âmbito mundial com a liberdade do nosso país, com a censura, com a verdadeira democracia, onde é que estão, né, os grandes meios de comunicação que todo dia debatem política? E por que não estão aqui minimamente representados e participando? Mas depois você vai, né, ligar uma televisão, ver os programas de debate político, estão eles lá comentando. E por que não vem aqui? Né? Claro que aqui abre-se apenas um começo de um novo caminho. Infelizmente, todos nós visualizamos o que está acontecendo no âmbito do Brasil. Há uma preocupação com as liberdades. Há uma preocupação com a verdadeira democracia. Está todo mundo abafado. Está todo mundo sufocado. Tiraram o ímpeto das pessoas. Ninguém se anima a postar. Pode ser uma pessoa que vai defender a sua família, que vai defender seu segmento, que vai defender até mesmo a democracia dos seus. Quem vai defender uma opinião. Que vergonha está acontecendo. E é isto que nos dá uma oportunidade, ora tirar, né, do Twitter, tirar das plataformas de forma censurada alguém que, né, e fale-se, né, o Supremo,
o ministro Alexandre e todos. E a maioria decisões monocráticas. Decisão de um ministro só. Mas um tribunal destes tem que ouvir a todos para tomar decisões tão importantes. E agora declarado aqui, através desse pedido de audiência, né, do deputado Marcel Van Hatten, que quero cumprimentar pela coragem, e os demais corajosos nesse país, porque não é enfrentamento do Supremo ou de um ministro, é defender a vida, defender a dignidade. Nós estamos aqui defendendo o nosso país, que está todo mundo amordaçado, absolutamente amordaçado e temerosos. Um caminhoneiro não se anima a fazer um movimento. E há quanto tempo nós, né, tínhamos greves, liberdades? Todo mundo tem medo hoje de falar, de se expressar. Então, parabéns por essa iniciativa. Com certeza, né, esses agentes internacionais nos ajudarão, mas vamos chamar a mídia nacional para aprofundar o tema e aí vermos as responsabilidades. E aí nós vamos ter transparência. O país precisa, para garantir a democracia e as liberdades, precisa de transparência. E parabéns por essa audiência. Muito obrigado. Obrigado. Mas, assim, a minha fala vai ser bem breve. O que eu queria falar aqui, o que me choca é a covardia e o silêncio de alguns. O que me choca é a gente ver o conluio da censura, e é um conluio, porque quando você pega um Supremo Tribunal, que deveria ser o guardião da Constituição, adotando inúmeras medidas lamentáveis, não seguindo o devido processo legal, e ainda que seja de um ou outro ministro, você vê os outros se calando. A gente fala, que omissão é essa? Essa omissão é inadmissível para aqueles que deveriam guardar a Constituição. Quando você pega um Congresso Nacional e vê, assim, a esquerda, que sempre foi a maior defensora de liberdade, que sofreu com a ditadura, você vê a hipocrisia de jogar os outros na fogueira e se calar diante desses absurdos. Quando você pega um executivo, este governo especificamente, que cria uma Procuradoria Nacional, né, da Defesa da Democracia, Gabinete do Amor e outras coisas mais, você fala, que conluio da censura é esse? Você vê um PL da fake news aqui que cresceu, fazendo lei de mordaça, fazendo censura. Isso não tem nada a ver com democracia. O pilar central da democracia é a liberdade. É por meio de crítica que a democracia se corrige. Querem calar todo mundo? Todo mundo que critica alguém, eles usam a estrutura do governo, seja a AGU, seja a Defensoria Pública, para punir aqueles que criticam. Isso é vergonhoso e criminoso. Agora, a minha pergunta é, a nossa democracia está morrendo com canetadas monocráticas, com silêncio e com conluio, e a minha pergunta para os quatro, né, em especial ao Glenn, em especial ao Michael, é como é a postura da Suprema Corte no país de vocês. Eu quero saber se eles são ativistas, eu quero saber se eles vão para as redes, eu quero saber se eles se pronunciam, eu quero saber se eles intimam pessoas, eu quero saber se eles acusam, eu quero saber se eles legislam, porque para mim quem legisla deveria concorrer a uma eleição, ter votos e fazer o papel de legislador. Então eu vou encerrar já, presidente, novamente, falando que o que a gente não pode admitir é que no nosso país volte a censura, que matem a nossa democracia em nome de defendê-la. Muito obrigada. No Mato Grosso, houve uma apreensão de 410 quilos de cocaína e no Ceará, 420. Pasmem, em menos de 24 horas, os traficantes foram soltos. E nós estamos vendo decisões absurdas, arbitrárias, de pessoas trabalhadoras acusadas de vandalismo, pegando 14, 17 anos de prisão enquanto traficantes são soltos. Quero aqui também prestar minha solidariedade a jornalistas, vou citar 3, mas a todos aqueles que vêm sendo perseguidos, como Alan dos Santos, Oswaldo Estáquio e o jornalista português Sérgio Tavares. Perguntei agora ao ministro da Justiça, Lewandowski, se será procedimento da Polícia Federal ficar detendo pessoas e jornalistas no aeroporto por simplesmente criticarem o ministro do STF e o governo do PT. Então, eu acho algo absurdo o que vem acontecendo no nosso país.
nós estamos sujeitos à lei e à Constituição Federal, e não ao que um juiz acha de Estado Democrático de Direito, ao que o juiz acha de discurso de ódio. Veja, presidente, passaram 4 anos chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida. Por mais que eu discorde, mais um deputado, ele tem a imunidade da sua fala, da sua opinião. O artigo 53, parágrafo 2º é bem claro. Deputado e senador são invioláveis, civil e criminalmente, por quaisquer de suas opiniões. O presidente Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, e eu disse que ele não é honesto, o chamei de ladrão, virei réu no Supremo e fui à Polícia Federal prestar esclarecimento. Então, assim, nós já vivemos a censura. Nós não estamos mais no Estado Democrático de Direito. Se você for de partidos do PT, pessoal, você pode tudo. Pode tudo. Inclusive andar com dinheiro na cueca. Agora, se você estiver no espectro da direita, o que você falar vai virar réu, vai ser ameaçado de busca e apreensão, de processo que você não pode ter acesso aos autos. Então aqui, o meu apreço e solidariedade a todos aqueles que estão sendo perseguidos. Lembrar aqui do nosso colega deputado Daniel Silveira, que tiraram a vida do cara, por nada, por crime de opinião. Já estou terminando, presidente, só mais 30 segundos. Daniel Silveira xingou o ministro do STF, primeira instância, calúnia e difamação. O cara está preso, está preso. Então, eu tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes tirou tudo do deputado Daniel Silveira, mas não tirou a sua dignidade. Obrigado, presidente. Inicialmente, a palavra para suas considerações finais, o senhor Eli Vieira. Obrigado, senhor presidente. Eu prestei atenção detidamente a todas as falas. Vou destacar especialmente a fala do senhor Chinaglia. O deputado Chinaglia não se encontra mais presente, mas gostaria de responder a ele alguns comentários que ele fez. Em primeiro lugar, nenhum de nós 3 que fizemos Twitter Files Brasil trabalhamos com o senhor Elon Musk. E houve uma mentira, assim que saíram os Twitter Files, acredito que por desespero, por falta de resposta e argumento contra os fatos apresentados, mentiram que foi Musk em pessoa que teria planejado isso para atingir pessoalmente o ministro Alexandre de Moraes. Falso. Esses arquivos estavam em poder do senhor Schellenberger e também de outros jornalistas competentes como Matt Taibbi e Barry Weiss desde o fim de 2022. Então, nada foi planejado por senhor Elon Musk. Ele soube, como todos os outros, exceto nós 3, souberam, quando o senhor Schellenberger publicou no X, no Twitter, os Twitter Files Brasil. E o senhor Chinaglia também trouxe para a gente uma fala, ele não disse quem apresentou essa fala, que era uma clara incitação à violência, né, contra filhas e família de certas pessoas. Ora, com todo respeito ao senhor deputado, nenhum dos pais da ideia da liberdade de expressão, de John Milton e John Stuart Mill, a George Orwell, que também considera um pai, nenhum deles acharia que essa expressão é livre, a chamar diretamente pela violência. Então, o exemplo escolhido a dedo, imagino, foi meio capcioso, com todo respeito. Gostaria que o senhor Chinaglia nos respondesse por que, por exemplo, a dona de casa, Bárbara De Stefani, uma youtuber, que é, assim, apoiadora do Jair Bolsonaro, por que ela está sendo julgada pela maior corte do país? Não é o juiz natural, não é competência do STF, ela não tem foro privilegiado. Está tudo errado, tudo errado. Acredito que esses foram os principais pontos levantados aqui pela situação. Respondendo ao deputado Orleans e Bragança, que se encontra aqui conosco, ele nos perguntou qual é a nossa opinião sobre o que fazer. Nós já temos aí os instrumentos, sabemos que o presidente do Senado era quem deveria sair de cima dos vários pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes, mas quero ressaltar também que desde o começo, no Twitter Files Brasil, ficou claro que não é somente o Moraes que é o problema. Outros atores, inclusive parlamentares, CPI das fake news, CPI da Covid, quiseram ler mensagens diretas. Isso é violação da correspondência, que a Constituição proíbe. Então, o que fazer? Bem, eu acho que a opinião pública é importante, o debate da liberdade de expressão, que não tem acontecido, é importantíssimo. E, para terminar minha fala, se eu tiver tempo, eu gostaria de trazer aqui, eu perguntei a juristas, eu não sou nenhum especialista em direito, então perguntei a juristas
quais leis foram violadas segundo os Twitter Files Brasil, pelo que nós revelamos. Então, Constituição, né? Está lá no artigo 5º, parágrafo 60, a lei só poderá restringir a publicidade de atos processuais quando a defesa da intimidade e o interesse social o exigirem. E a Constituição reitera, né, esse é o princípio da publicidade dos processos judiciais, reitera isso no artigo 93. Tem também a Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869, de 2019. Diz a lei que, no artigo 25, proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Isso incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua licitude. Em outras palavras, essa lei proíbe o que nós mostramos que foi feito. Também temos o artigo 27 dessa lei, mas para resumir, o nosso Código Penal. E para falar mais um pouquinho do presidente do Senado, o senhor Pacheco, o meu veículo, a Gazeta do Povo, que me emprega, tem mostrado um certo escândalo de um projeto ligado ao senhor Pacheco, que é de reforma do Código Civil. Segundo juristas consultados pela Gazeta do Povo, abriria espaço até para o reconhecimento de relações incestuosas. Então, faltou cuidado nesse projeto. Então, Pacheco disse, em resposta à cobertura da Gazeta do Povo e provavelmente outros veículos, que era fake news, que ele fosse associado ao projeto. O senhor Pacheco tem espaço na Gazeta do Povo. Se ele quiser escrever para nós um artigo em que ele mostra que foi alguma coisa falsa dita por nós, que ele fique à vontade, ele tem liberdade de se expressar ali na Gazeta do Povo. Faço o convite aqui, não sou tão alto na hierarquia, mas com certeza os meus chefes concordarão com esse convite. Então, que ele mostre que falamos algo falso a respeito dele. E o que esse episódio mostrou para mim é que ele parece ser um adepto dessas ideias que eu critiquei na minha fala inicial, de que fake news é proibido, que mentira é proibido, né, coisa desse tipo. Então, ele está enganado, né, nossa base legal não é assim. Então, bem, eu sou muito esperançoso depois de hoje, após ouvir as falas dos colegas, e até mesmo a resposta, a crítica ao Twitter Files Brasil. Acredito que pelo menos o debate está aberto, porque o que estava acontecendo é que havia um pânico, né, seguido de restrições. E cadê o debate? Não houve debate de liberdade de expressão quando era necessário haver esse debate recentemente. Termino com a opinião da doutora Érica Gorga. Ela disse assim, que a própria inclusão do Elon Musk no inquérito das milícias digitais comprova o que vocês denunciaram. Isto é, que qualquer pessoa que critique está em risco de ser investigada pelo STF sem nenhuma base processual ou criminal para tanto. Obrigado. Muito obrigado, senhor Elivieira, pela participação. Passo a palavra ao senhor David Agape para suas considerações finais. Muito obrigado. Gostaria de concluir aqui as nossas falas, primeiramente agradecendo aos nobres deputados pelo tempo, pela atenção, agradecendo a todos que estão acompanhando essa sessão ou que verão essa sessão no futuro, agradecendo também a todos que estão acompanhando o Twitter Files, até mesmo com críticas, isso é do jogo e é muito bom que haja diversas opiniões. Dentre os que estão participando agora dessa sessão, por exemplo, meus colegas, tem pessoas com diversas visões diferentes de mundo, cada um. E parece que hoje em dia as pessoas têm perdido a capacidade de discordar um do outro sem que isso termine em confusão, em ódio, em disputas violentas, como nós vimos hoje, né, na Câmara dos Deputados, o deputado Glauber agredindo um integrante do MBL a chutes, e a imprensa tratando isso de forma eufemística. Glauber expulsa integrante do MBL. Em outro caso, o pessoal do MBL apanha, né? Não sei por que eles apanham tanto, mas num outro caso a imprensa tratou isso como a provocação do MBL que causou a agressão. E não é isso. Palavras são uma coisa, agressão são outras. E é importante destacar aqui que tudo que nós estamos fazendo não é para que criminosos não sofram punição. Não é isso. É para que as punições, se forem feitas, se forem levadas até o fim,
sejam corretas. O julgamento justo para todos. Muitos legalistas têm hoje tratado os direitos civis da população brasileira de forma relativizada, né? Então, para uns, eles, por exemplo, para traficantes, para assassinos, para latrocidas, eles querem, olha, coitados, são vítimas da sociedade. Agora, para cidadãos que se manifestam na internet, eles querem o máximo rigor da lei. E isso não está correto. Outro ponto importante que eu preciso destacar é que essa pauta que nós estamos trazendo não é sobre esquerda ou direita, conforme vocês podem ver na composição dos meus colegas aqui da bancada. O direito à liberdade de expressão atinge a todos. Todo mundo é influenciado, sofre com as restrições à liberdade de expressão. Conforme o historiador Nelson Werneck Sodré, um historiador marxista brasileiro, escreveu no livro A História da Imprensa do Brasil, o nosso país nasceu com a censura imposta por Portugal na colônia. A imprensa no Brasil só começou a existir a partir da chegada da família portuguesa, a família real portuguesa, em 1808. Só aí começaram a circular as informações no país. E o Brasil sofreu muitos anos com ditadura, seja de Vargas, seja a ditadura militar. E a esquerda brasileira sofreu nessas ocasiões censura e perseguição. E agora parece que a esquerda está sofrendo de uma amnésia, achando que esse momento favorável que ela tem diante da Suprema Corte e diante de outros tribunais superiores vai continuar. Eu vejo, por exemplo, comentários de alguns esquerdistas antissemitas tratando Israel com desdém e sendo censurados. Quando, na verdade, para mim, eu não sou judeu, mas para mim eu acho que é ótimo que o antissemita saia do armário para quem saiba quem é. Quando ele é censurado, ele fica escondido, como aconteceu com os nazistas quando fugiram lá da Alemanha, povoaram aqui a América Latina, ficaram escondidos no meio da população. Teve um que morreu aqui no litoral de São Paulo, sem saber, sem que ninguém soubesse que o cara era um vilão do nazismo. Então, a censura atinge a todos. E o último ponto importante é que não é só uma questão de censura, é uma questão de direitos civis. Os direitos à privacidade da população estão sendo violados por vários órgãos. Nós temos que dar uma atenção especial nisso. A denúncia dessa caça de hashtags feitas a mando do TSE, feitas pela Polícia Federal, sem justificativa plausível de crime, revelando quem são os usuários, os dados privados de cadastro no Twitter. Isso é uma denúncia gravíssima. Parece que também estamos esquecendo do que aconteceu na eleição de 2016 nos Estados Unidos. As denúncias da Cambridge Analytica, feitas por veículos de esquerda, que mostraram que dados de usuários do Facebook foram utilizados indevidamente, agora parece que a reação geral é minimizar os fatos. A informação que trazemos também de que Google, Facebook, Meta, né, e Uber estavam entregando dados sigilosos, dados dos seus usuários, sem autorização judicial, é algo gravíssimo. Então, nós prezamos pela nossa privacidade, cada um de nós. Então, isso precisa ser investigado a fundo, até porque nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos uma autoridade de proteção de dados no Brasil. Então, temos uma legislação que cobre esse assunto. Vamos punir. Por último, sobre as falas sobre impeachment de ministros do Supremo, eu não me sinto capacitado para falar sobre isso, mas eu deixo claro que quem cometeu crimes deve ser punido, independente de quem for. Se um ministro do STF está cometendo infrações constitucionais,
esse ministro do STF precisa ser responsabilizado de acordo com o que a lei estabelece. Porque o momento que as autoridades passam a sofrer, a ser permitidas a cometerem ilegalidades, todo mundo vai se sentir no direito de fazer isso. O exemplo vem de cima, não vem de baixo. Então, por favor, ministros do STF, todos os ministros do STF e TSE, ponham a mão na consciência. A população brasileira depende dos senhores. A democracia brasileira depende dos senhores. O executivo, legislativo e judiciário devem agir juntos, em harmonia. Nenhum poder é maior que o outro. Então, por favor, atentem para... Peço que encaminhe o encerramento, senhor David Agape, que já passou o seu tempo, só para o senhor encaminhar o encerramento para concluir, por favor. Atentem-se para o direito à privacidade dos cidadãos e ao direito aos cidadãos de se manifestarem livremente. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor David Agape. Passo a palavra ao senhor Glenn Greenwald para as suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez para a comissão, pelo esse convite, esse testemunho tão importante. Então, gostaria de responder para mais perguntas que eu consigo dentro do tempo. Então, sobre a pergunta levada pelo deputado Van Hatten, quero falar que eu autorizo, sim, qualquer uso deste documento da ordem da censura emitido pela Alexandre de Moraes, que a comissão acha apropriado, porque, na realidade, eu acredito muito que esse documento deveria ter sido divulgado pelo STF na começa, para o país e o povo brasileiro pudessem ver o que está sendo feito. E eu acho que não tem uma justificativa nenhuma para manter esse documento e outras ordens da censura sob sigilos, exceto para esconder tal extremo esse sistema é. Então, se nós não conseguimos obter essa ordem da censura, ninguém soubesse qual abuso está sendo feito. Então, por favor, use esse documento de qualquer jeito apropriado. Tem uma tentativa de argumentar que o modelo robusto da liberdade de expressão só existe nos Estados Unidos. É uma ideia norte-americana. Então, para tentar defender a liberdade de expressão aqui no Brasil, é uma forma de imperialismo, tentando importar ideias dos Estados Unidos para o Brasil. Primeiramente, o premisso é falso. Tem muito censura, houve muito censura, muito ataques contra os jornalistas acontecendo nos Estados Unidos. Agora, o Supremo Corte está analisando decisões dos tribunais inferiores que concluíram que o governo do Biden violou a Constituição e a liberdade de expressão em vários sentidos. Mas acho que o ponto mais importante é que tem um debate, sim, sobre os limites da liberdade de expressão. Tem algumas pessoas nos Estados Unidos que têm uma opinião diferente do que a Europa, mas como eu disse, não pode comparar o que está acontecendo aqui no Brasil para qualquer outro país no mundo democrático, porque o que está acontecendo aqui é bem mais extremo do que qualquer outro país no mundo democrático, mesmo países com uma grande tradição de censura, como a Alemanha, o Reino Unido, outros países na Europa. Foi isso que o New York Times disse quando denunciou o Alexandre de Moraes, falando que ele afirma que ele está protegendo a democracia brasileira, mas a realidade é que ele é uma grande ameaça da democracia brasileira. Só para dar um exemplo, a plataforma que chama Rumble, que foi criado para ser uma alternativa do Google e YouTube para a liberdade de expressão, está sendo censurado em vários países. Mas no ano passado, em 2023, o Rumble decidiu que vai sair do Brasil, vai fechar
a plataforma para qualquer pessoa no Brasil. É impossível sem VPN, se você está no Brasil, para assistir qualquer programa no Rumble, inclusive meu programa que eu faço lá ao vivo todos os dias. E o Rumble fez isso porque a quantidade das ordens de censura era tão grande, muito maior do que qualquer outro país, que foi impossível para o Rumble processar toda essa censura o tempo todo, e eles decidiram que preferir sair do Brasil, mesmo com uma grande audiência do Brasil, do que ficar censurando o tempo todo. Alguns deputados atacaram o caráter, opiniões do Elon Musk, chamando ele, por exemplo, antissemita. Eu não acredito nisso, sou judeu, sou uma crítica, eu tenho críticas veementemente contra o governo de Israel, a guerra contra os palestinos, mas eu não acredito, e outros grupos de judeus também disseram que ele não é antissemita, mas qual relevância a caráter do Elon Musk tem para esse debate? Absoluto nenhum. Não é só Elon Musk denunciando Alexandre de Moraes, tem vários jornalistas brasileiros, obviamente vários deputados eleitos democraticamente que também estão fazendo isso agora. O Folha de São Paulo também está denunciando, e tem várias plataformas, não só X, ou Twitter, que está ao alvo dessa censura. Tem uma grande ironia sobre tudo isso que o deputado Barros e outros lembraram. Esteve aqui na última vez na Câmara, em 2019, e naquela época eu estava convidado para os deputados da esquerda. E ninguém na esquerda me criticou, falando que estava interferindo com a soberania brasileira. Muito pelo contrário, eles me aplaudiram, organizaram eventos para me elogiar, me deram vários prêmios. E naquela época, eu estava fazendo exatamente o que estou fazendo agora. Estou criticando um juiz muito poderoso, criticando o STF para apoiar esse sistema que achei foi um abuso, e também estava defendendo o direito universal do devido processo, a mesma coisa que estou fazendo agora. Então, é muito estranho para ouvir da esquerda que não tem o direito de fazer reportagens sobre o Brasil. Também na época do Snowden estava elogiado para isso. Só a única diferença é a percepção que agora minha reportagem está ajudando a direita e não a esquerda, mas eu acho que é importante anotar que o sistema do censura poderia ser utilizado muito fácil contra a esquerda. Está acontecendo. Críticas ao Israel estão sendo censurados, chamado do antissemita. Também o partido PCO chamou a Alexandre de Moraes o skinhead no toga, e eles também foram censurados em todas as plataformas. Isso não é um sistema que acho que qualquer país democrático pode aguentar. Só para concluir no último ponto, alguém perguntou sobre a obrigação da mídia, e acho que a obrigação principal dos jornalistas é evitar sendo politizado, ou seja, que não fica no lado de um partido ou outro, à esquerda, à direita, mas tem uma obrigação dos jornalistas para defender alguns valores democráticos, principalmente a liberdade de expressão, a imprensa livre, e ser contra a censura. E acho que é muito triste ver o grande mídia brasileiro apoiando o Alexandre de Moraes, apoiando o sistema de censura. É muito ruim ver jornalistas apoiando censura. Finalmente agora tem jornais brasileiros, tem jornalistas brasileiros que estão denunciando esse sistema, e eu acho que isso porque está sendo percebido tão extremo, tão ilimitado esse poder da censura na mão do Alexandre de Moraes está. Mais uma vez, muito obrigado para todos. Obrigado ao Sr. Glenn Greenwald pela participação, e passo agora a palavra para suas considerações finais ao Sr. Michael Schellenberger. Muito obrigado. Eu queria terminar e oferecer uma confissão. E a confissão minha é que eu sou pessoa que
que cometo erros. E eu tenho escrito 2 livros, por exemplo, de 400 páginas, e eu descrevo os erros que eu fiz nos livros no passado. Eu tenho 100 páginas de referências para corrigir tudo. E até eu chegar no Brasil, eu fiz mais um erro através de X. Não foi no Twitter Files, isso tudo está certo, né? Todos os fatos ali, mas eu fiz outro erro em outra reportagem, outra postagem que eu fiz. E depois eu fiz uma correção. Logo depois do postagem, eu pedi desculpas. Tudo bem, normal. É como é jornalismo é. Mas um advogado do PT disse que eu tinha mentido. É uma coisa muito diferente de dizer. Eu fiz erro, eu senti envergonhado e não gosto de fazer erros. Mas ela disse que eu fiz mentira. E aí, por quê? Porque a ideia é que ela pode ler a mente de outras pessoas, entender os motivos, e ela tinha feito isso porque ela tem poderes muito especiais, aparentemente, e disse que eu era mentira e era desinformação. Aí por quê? Porque se você faz acusação de uma pessoa fazer desinformação, é criar um pretexto de censura. Imagina, cara. Um país que o Brasil quer ter uma situação onde tem juízes ou pessoas no núcleo de inteligência decidindo, tentando de ler as mentes das pessoas para saber quem está fazendo mentira e quem somente fez um erro. E aí vão processar as pessoas que esse núcleo de inteligência decide. Cara, essa é uma coisa que a gente já viu isso. Se chama a Inquisição Espanhola, onde existia um grande inquisidor. Era uma situação horrível no momento no mundo. Por quê? Porque os seres humanos, a gente não somos Deus. A gente faz erros. Todos os seres humanos fazem erros. E como vamos ser? Uma sociedade, como vocês querem ser? Uma sociedade totalitária, com as pessoas, existem pessoas em posições de poder, em comitê especial, núcleo especial, para decidir quem está mentindo, quem não é, quem vem para preso, quem vai ser processado por coisas que eles têm dito. Eu acho um caminho muito, muito perigoso. Eu acho um caminho que o povo brasileiro não quer. Eu acho que não tem nada que ver nesse sentido com nação. Essa é uma questão de ser livre ou não, de ter sistema de censura ou não, de ter democracia ou não. Eu sei de falar com muita gente lá no Brasil que a grande maioria dos brasileiros querem democracia e querem a liberdade de expressão. Eu estou aqui para ajudar todos os que querem lutar para a liberdade dos seres humanos. Muito obrigado pela sua atenção. Tinha sido uma honra muito grande. E quero, para encerrar, passar por 3 pontos, mas de uma forma muito breve. 3 pontos que me parecem os mais importantes para mencionar aqui à guisa de conclusão dessa audiência pública, deputado Luiz Felipe. E todos aqui foram brilhantes. Sua exposição também, as perguntas muito boas. Deputado Felipe Barros, quando falou em ataque à soberania, excelente. Deputado Afonso Ram, quando falou também da angústia que nós temos de falar, deputado Girão, assim, nos deixou realmente sentindo essa angústia que a gente já tem, e esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Nós já vivemos em censura, e o deputado Pazuello, na conversa lateral, me dizia exatamente isso, que foi votada, foi julgada no Tribunal Superior Eleitoral. E quem disser que não vivemos em censura está sendo hipócrita, está mentindo. A própria ministra Carmen Lúcia falou, concordando com a decisão daquela resolução, que aceitaria a censura apenas por um período, mas sim, que era censura, era contra a Constituição. Um voto absurdo, grotesco, não obstante um voto, em que se demonstrava que se concordava
com a censura. Então, quem disse que hoje não tem censura está desdizendo o que a própria ministra disse lá atrás. Nós já sabíamos disso, nós já vivemos isso, nós já temos dificuldade em nos manifestar porque sabemos que há limites para aquilo que nós podemos dizer e limites que não são claros, porque estão na cabeça de um juiz ou de um ditador, porque não merece a alcunha de juiz nem de ministro. Então, essa censura já existe, mas ela foi desvelada mais uma vez pelo jornalismo do Michael Schellenberger, do Eli Vieira e do David Agape, e por isso nós precisamos agradecê-los. Eles demonstraram mais uma vez, dessa vez no idioma inglês, com arquivos do Twitter, o que nós já sabíamos, inclusive, repito, o processo que eu apresentei aqui eu já o conhecia desde que recebi do YouTube, não do Judiciário, em novembro de 2022. Do Judiciário nós só vamos receber uma satisfação em maio de 2023, para vocês terem ideia, mais de meio ano sem que o meu advogado pudesse ser habilitado no processo, Lucas. Isso é um absurdo. E ainda faço aqui uma referência à OAB. Foi só depois que eu reclamei da Ordem dos Advogados do Brasil na tribuna da Câmara que vieram nos ajudar para fazer a intercessão junto às suas excelências, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, para que pudéssemos ter habilitação aos autos. Olha que mundo, que país que nós estamos vivendo. Então, parabéns ao Michael Schellenberger, esse é o primeiro ponto, e aos que colaboraram. O segundo ponto é que nós obtivemos, com a publicação dos Twitter Files, uma repercussão internacional, porque Elon Musk decidiu compartilhar. Algo que ele, aliás, já vinha dizendo, ele já vinha reclamando, mas o trabalho jornalístico muito bem feito permitiu que ele colocasse ao mundo exatamente a situação em que hoje nós vivemos. E esse trabalho do Elon Musk agora está fazendo as autoridades brasileiras que se vendiam como democráticas, como defensoras da liberdade, como defensoras do devido processo legal e do Estado de Direito no exterior, em Paris, em Londres, em Lisboa, em Nova York, eles estão tendo que se posicionar. Isso vale para o Supremo Tribunal Federal e vale para o Lula também. Eles vão ter que decidir. Nós somos ditadores aos olhos do mundo e vamos continuar fazendo o que estamos fazendo? Ou nós vamos finalmente recuar e talvez fazer um novo pacto com os brasileiros e oferecer paz outra vez para a nação? Perderam a oportunidade depois das eleições, do jeito que foram desequilibradas em 2022, de pelo menos dizer, olha, fizemos o que fizemos essa patifaria toda que foi feita no processo eleitoral de 2022, mas passou, daqui para frente é outro tempo. Não, não quiseram. Continuam covardemente perseguindo. E agora chegou no ponto em que a sujeira é tão grande, deputado Luiz Felipe, que não tem tapete grande o suficiente para escondê-la. Eles vão ter que decidir. Vamos continuar como ditadores? Depois do que o Elon Musk fez e de todas as autoridades internacionais falando, ou vamos voltar atrás? E o terceiro ponto vai depender muito do que nós fizermos daqui para frente como brasileiros. Eu vejo que há uma nova motivação, uma nova esperança. Muita gente já tinha perdido qualquer tipo de fé na recuperação do Brasil como democracia, disse agora eu vi uma luz, porque veio de fora. E é interessante o contexto, senhor presidente, porque o Brasil, no fundo, está contribuindo para essa questão internacional, como eu disse na minha manifestação anterior, pois há problemas de respeito à liberdade de expressão na Europa, nos Estados Unidos, para não falar nas ditaduras de fato, né? Mas nos países em que hoje a democracia, mas que de uma forma sutil se está subvertendo a democracia. De uma forma sutil estão criando comitês de verdade. De forma sutil estão aprovando, por exemplo, no Parlamento Europeu, legislação, na Escócia, na Irlanda, como citado por Michael Schellenberger, ou no governo americano, ou entidade de inteligência, de forma sutil. De forma que quase se pode dizer, não, mas isso faz parte de um novo momento da democracia nos países desenvolvidos. É isso que estão dizendo. Sabe como o Brasil está contribuindo? Assim como Dilma foi talvez a presidente que mais ajudou a difundir o liberalismo no Brasil e fazer com que, por meio do seu impeachment, nós recuperássemos naquela época um país que estava sob as sombras da corrupção, do desmando, da incompetência, assim por diante. Agora, por ironia do destino, é Alexandre de Moraes com as suas atitudes e aqueles que o apoiam completamente escrachadas, que merece inclusive o meme de Darth Vader, compartilhado por Elon Musk nas redes sociais, é por meio das atitudes de um homem chamado Alexandre de Moraes que o Brasil está ao mundo de uma forma muito escrachada, debochada, demonstrando o que é o perigo da censura e do fim da liberdade de expressão no século XXI. E por isso mesmo eu entendo que esse momento que estamos vivendo, no fim, é uma oportunidade, no fundo é uma oportunidade internacional que o Elon Musk também está aproveitando para dizer chega.
Assim que vencermos a batalha no Brasil, e ele dá mostra que não vai voltar atrás, não vai recuar. Aliás, documentos, como eu disse, além do meu, ele tem milhares para jogar ao mundo, e o Congresso americano, agora envolvido, certamente vai trabalhar em cima disso. Certamente, passando pela situação triste, delicada e difícil que nós estamos hoje no Brasil, mas vencendo-a, será um recado muito forte ao mundo de que a censura não pode prevalecer, a liberdade de expressão tem que ser regra, porque não se tem democracia. Sem liberdade de expressão, não há democracia. Sem devido processo legal, não há democracia. Essa censura política e jurídica, covarde, porque os processos são todos sob sigilo, precisa acabar no país. Precisamos voltar a ser livres. Não importa se eu concordo ou se eu discordo da pessoa que tem algo a dizer sobre qualquer assunto. Eu quero sempre poder defender a liberdade dessa pessoa, falar sobre aquilo que bem entender. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns a todos. Muito obrigado, deputado Marcel Van Hatten. Quero mais uma vez parabenizar aqui como autor do projeto e dizer que esse é um tema importantíssimo a ser debatido dentro dessa comissão, no qual a comissão trouxe aqui a possibilidade do amplo debate, todos os parlamentares que estiveram inscritos, mas entendo também que essa pauta não é uma pauta apenas da comissão, ela é uma pauta do Congresso Nacional como um todo. Enquanto nós temos, isso nos leva à importância do debate, não apenas em relação à liberdade de expressão, mas também o mandato para ministros do STF, também as decisões monocráticas e tantos outros temas são debatidos dentro dessa casa e que nós não podemos nos furtar de ampliar esse debate e fazer com que as decisões sejam tomadas dentro do Congresso Nacional possam reverter e reverberar na opinião em que nós estamos vendo hoje na amplitude da sociedade brasileira.